texto conhecido de todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Daniel na cova dos leões. Nós vamos ler Daniel 6 e 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto conhecido, né? Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas. O que havia no seu quarto? Janelas. E elas estavam o quê? Abertas. Isso aqui me chamou a atenção, irmão. Eu sempre li esse texto aqui, mas hoje especificamente essa questão das janelas abertas me chamou a atenção. As janelas estavam abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Amém. Tome assento, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Amados, como eu falei a princípio, quem nunca ouviu ou ouviu uma passagem sobre Daniel na cova dos leões, que Deus livrou do livramento desse homem? Aqui ele já era um ancião, ele não era mais um jovem Daniel lá no capítulo 1, aqui ele era um ancião, e Deus deu um grande livramento para esse homem por causa da sua fidelidade, e ele era um homem de oração. Mas especificamente nesse dia, eu estava lendo esse texto, e o que me chamou a atenção foi especificamente a palavra janela. As janelas estavam abertas. Deus falou comigo na expressão, nas palavras do evangelista Alexandre, as janelas estavam abertas. Eita glória! Glória. Aleluia! Aí eu fui pesquisar o que é uma janela. Todos aqui sabem o que é uma janela. Quem sabe o que é uma janela aqui? Amém. A janela é uma abertura na parede. Isso aqui é interessante, irmão. A janela é uma abertura na parede que dá acesso à iluminação e à ventilação. Sem janela no cômodo fica escuro. Se não tem janela no quarto, vocês sabem disso, né, irmão? Vai ficar escuro e não vai haver ventilação. Agora no verão vai dormir num quarto sem janela, nesse calor, não é verdade? Aí fica escuro, quente, isso é sujeito a doença, não é verdade? Sim ou não? Sim. Aí você às vezes chega num lugar assim, poxa, aqui tem que ter uma janela. E as mulheres sabem mais do que nós os homens que janela às vezes dá para colocar um vaso de flor, uma flor na janela, fica bom, né? Não é verdade? Sim ou não? Sim. E quando você vai passear, às vezes está difícil, né? Hoje em dia a crise não é fácil, mas quando você vai passear de férias e você consegue reservar, não está fácil, a situação não está fácil. Mas quando você consegue passear, tirar uma férias, você vai para o litoral, aí não é fácil, né? Mas quando você consegue juntar dinheiro para tirar umas férias, que ninguém é de ferro, não é verdade, irmão? E você consegue ir passear, aí pegar no litoral, e você consegue pegar um hotel aí, você vai na praia assim, mas você quer a janela para virar para a banda do mar, para ter uma vista, não é verdade? Sim. Aquela vista bonita assim, né? Não é verdade? Sim. Para você usufruir da vista. Verdade. Você abre a janela assim, ó, que vista linda, não é verdade? Ou não só da praia, com uma vista linda, você abre, vê aquele jardim, vê aquela vista bonita, isso dá um vislumbre lindo, para isso é janela, irmão. É verdade? Sim. Janela é algo importante, dá acesso à luz, dá acesso à vida, dá acesso a brilho, dá acesso à esperança. Verdade, Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia está repleta de janelas. E quando nós olhamos no sentido amplo do sentido, tem o lado positivo da janela e o lado negativo. Quem está ouvindo? Amém. Por
Possivelmente foi através de onde que ele viu Batseba se banhando? Através de uma janela. Que janela seria essa? A janela do pecado. Quantas pessoas de Deus perderam comunhão, perderam ministério, perderam família, porque abriram a janela do pecado. Essa é uma janela que nós temos que fechar. Se por acaso a janela do pecado está aberta, nós vamos fechar nesta noite, em nome de Jesus. Mas eu encontro outra janela que também é perigosa. Aquela janela lá em 2 Reis, a janela da Jezabel. A Jezabel ficou sabendo que Jeú vinha em encontro para matá-la. Aí ela, eu vou me embelezar aqui para seduzir o Jeú. Ela queria seduzir o Jeú, mas o Jeú estava cheio de Deus. Aí o Jeú chegou assim: não, Jezabel, quem é comigo aqui? Joga ela para baixo. E mataram a Jezabel. Sabe que janela é essa? A janela da hipocrisia. Muitas pessoas estão na igreja, parece crente, mas não é crente, parece servo, mas não é servo. Janela da hipocrisia. Vamos fechar nesta noite a janela da hipocrisia. Tem outra janela que nós vamos fechar. Quem está sentindo Deus aqui nessa noite? Tem outra janela que vamos fechar nessa noite, é a janela do Eutico. O Paulo estava pregando em uma das suas, acho que em Listra, se não estou equivocado, em uma das suas viagens missionárias, e lá estava o jovem Eutico, estava olhando no Paulo pregando, e estava olhando lá na visão, quem sabe, da rua, lá, do movimento. De repente o Eutico dormiu, caiu, quebrou o pescoço, mas foi lá Paulo, pelo poder de Deus, e ressuscitou o Eutico. Sabe que janela é essa? A janela da timidez. Pregador, o que é timidez? Timidez é medo de falar em público? Não. Quando a Bíblia fala, melhor dizendo, quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, não é o tímido no sentido de timidez de falar em público. Sabe qual é o tímido? O tímido que não toma uma posição no reino de Deus. Sabe, irmão? É aquele que até vem para a igreja, traz a esposa. Eu gosto da pastora Nélia, eu gosto de vir para a igreja, mas nunca tomo uma posição. Vamos se batizar? Não. Não é a hora ainda. Vamos aceitar Jesus? Não, está na hora ainda. Não. Ele até escuta a pregação, até escuta o evangelho, mas nunca toma. Isso é o tímido. É a janela da timidez. Hoje vamos fechar a janela da timidez e vamos tomar uma posição na presença de Deus. Pode glorificar e exaltar o nome de Deus. Eu sinto a presença de Deus. É uma mensagem simples. Outro dia veio um pregador pregar um caviar e uma comida mais sofisticada. Hoje é arroz e feijão, mas sustenta, não. E tem a janela da Mical. Sabe Mical? Mical era filho de Saul, O Davi estava entrando, essa janela tem que fechar também, essa janela também é perigosa. Aí o Davi estava cheio do Espírito Santo, entrando com a arca em Jerusalém, dançando, saltando. Aí a Mical na janela, você é meninice, não precisa disso aí, que coisa ridícula, ficou estéril, nunca teve filho, Sabe que janela é essa? A janela da frieza. Vamos fechar a janela da frieza e vamos ser cheios do poder, cheios da glória da presença de Deus. Então, no sentido negativo, tem muita janela que nós temos que fechar para as coisas ruins. Vamos fechar essa janela? Vamos fechar a janela do pecado, fechar a janela da hipocrisia, fechar a janela da timidez, fechar a janela da frieza. Mas eu quero nesta noite, se o Senhor permitir, eu quero, com a graça de Deus, falar sobre 5 janelas maravilhosas que Deus abre em nossas vidas. Quem quer ouvir a Deus? É sobre isso, evangelista Alexandre, meu amigo, que eu quero pregar com a graça de Deus. Eu quero pregar sobre 5 janelas maravilhosas que Deus abre em nossas vidas. Vamos lá? Eu quero que, se você quiser acompanhar, irmãos, aquilo que Deus me deu, 5 janelas maravilhosas que Deus abre em nossas vidas. A primeira janela está lá, você conhece, está lá no livro de Josué.
Essa janela aqui eu vou começar, irmãos, com a mais importante de todas. Essa aqui, irmãos, como é que é o nome da irmã? Irmã Bruna, serva de Deus. Ah, é, Bruna. Agora é a irmã Bruna. Me perdoe, irmã Bruna, essa aqui eu vou começar com a mais importante. Josué, capítulo 2. Eu vou falar, você está ficando velho, 44 anos. Josué, capítulo 2 e versículo 18. Vamos lá. Josué 2 e 18. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos começar com essa janela que a gente tem que abrir, que Deus abre, janela importante. Quem achou? Amém. Diz assim: os espias vão dizer para Raabe, a prostituta de Jericó: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate, a janela por onde não fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai. O fio de escarlate estava na janela. Sabe que janela é essa? A janela da salvação. A janela da redenção. A janela que salvou a família de Raabe e Raabe. A janela da salvação. Quem já abriu a janela da salvação aí? A família de Raabe e Raabe foram salvas. Agora eu vou dizer uma coisa séria aqui. Você está salvo. Não saia da presença de Deus. Porque aqui você está debaixo do sangue de Cristo. O fio de escarlate representa o sangue de Jesus. Lá fora não tem a proteção do fio de escarlate. Lá fora não tem a proteção do sangue de Jesus. Mas aqui você está debaixo do sangue de Jesus. Aqui você tem a proteção do sangue do Cordeiro. O diabo tem trabalhado como nunca para destruir as famílias. É a última hora, nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra. Mas eu e você, as nossas famílias, estão guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Há uma fúria muito grande, irmãos. Uma fúria para destruir. Irmãos, às vezes, há pessoas, eu estava falando disso, pessoas que servem a Deus, e eu fico assim, a evangelista Alexandre, eu fico assim, até comendo caju, até comentei caju, camarada servia a Deus, era uma bênção. Eu tinha ele como exemplo. Meu Deus, eu não sou nem a unha, eu não sou nem assim, meu Deus, ele era para mim assim um exemplo de santidade. Um camarada que fazia obra social, um camarada que era um exemplo assim, E hoje, o camarada vai no Instagram, vai e está assim com um jeito assim que só o Jesus. E eu oro, Deus, tenha misericórdia. O que o diabo faz, e nós, se nós não tomarmos cuidado, acontece a mesma coisa, irmão. É verdade, Deus. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Nós só estamos aqui pela misericórdia. Ninguém é melhor que ninguém. O que nos sustenta é a graça e a misericórdia do Senhor. O inimigo está rodeando lá, mas ele não pode tocar, porque o anjo do Senhor está com uma espada desembanhada de fogo ao nosso redor. A janela da salvação foi aberta. A pastora Neia falou uma coisa e eu me lembrei. A primeira vez que eu preguei na igreja do ministério da pastora Neia foi na Rua Frontin. Em 2007, eu estava indo pregar numa Assembleia de Deus do outro lado da cidade, que era no verão, e eu estava de terno e gravata esperando o ônibus. Naquela época não tinha Uber ainda, em 2007 não tinha Uber, e eu ia de ônibus, tinha que atravessar a cidade, eu tinha que pegar 4 ônibus, e eu estava esperando bem próximo de onde era a igreja onde a senhora tinha de abrir o ministério na Rua Frontin. Ficou pouco tempo ali, né? E onde é a primeira vez que eu preguei, eu estava esperando o ônibus ali, quando de repente em alta velocidade
Quem conhece a Rua Franklin sabe que é uma avenida que os carros vêm às vezes em alta velocidade ali, e o carro parou, atravessou e parou, e veio e deu a ré bruscamente. Aquilo me assustou. Isso era umas 2 horas da tarde, mais ou menos, 1h30. E de repente o carro parou, o motorista abriu o vidro, a janela do passageiro, e gritou dentro do carro. Alguns irmãos conhecem esse testemunho, quem me acompanha há mais tempo, e disse assim: você é crente? Eu disse: sou. Moço, você não entende. Eu estou perguntando: você realmente é crente? Ele disse: sou. E eu estou indo pregar a palavra de Deus agora à tarde. E eu vi que ele estava atribulado, havia algo atormentando aquele homem. Ele disse: se você é crente, você não sabe o que está acontecendo comigo. E ele abriu o porta-luvas do carro, e eu vi que tinha um revólver calibre 38 dentro do porta-luvas do carro. E ele disse: eu estou indo matar uma pessoa agora. E eu estava, olha só como o diabo é terrível, irmãos, mas Deus é maior. E quando eu estava indo pela essa avenida, eu pensei: Deus, olha só, se tu existes, eu quero ver agora no ponto de ônibus um crente de gravata, de terno. Eu não usava ainda pasta, não usava pasta, eu estava com a Bíblia, só a Bíblia, né? Eu quero ver um crente, isso 2 horas da tarde, verão, dezembro, perto do Natal. Eu quero ver no ponto de ônibus um crente de gravata, de terno e Bíblia. Eu quero ver se tu existes. Tu acaba de ter a prova então que Deus existe. E tu não vai matar ninguém, porque Deus chegou primeiro. Ele então ficou assim, né? Eu senti que a palavra impactou o coração dele. Ele parou, a voz embargou, uma lágrima molhou o rosto dele e disse: moço, o que tu tem? Quando tu falou aí, algo atribulou meu coração. Eu disse: é a presença do Espírito Santo de Deus. Você vai numa igreja hoje, na quarta-feira, você vai numa igreja e Deus tem um propósito. Deus tem salvação para a tua vida. Deus tem salvação para a tua casa. Aleluia. Ele fechou o porta-luvas, disse: eu vou então. Eu orei por ele, ele deu a volta e não fez mais aquilo, porque a janela da salvação se abriu para ele. A janela da salvação se abriu para ele. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? A janela da salvação é maior em nossas vidas. A janela da salvação se abriu em nossas vidas. A primeira janela que se abre é a janela da salvação. Mas há uma segunda janela. Eu sinto a presença de Deus. Mas há uma segunda janela. Segundo Reis. Essa janela é importante, hein? Muitos estão esperando essa janela. Segundo Reis 7:2. Glórias a Deus. Primeira janela. Vai marcando aí. Eu estou pregando sobre 5 janelas maravilhosas que Deus abre. Segunda janela. Segundo Reis 7:2. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso. E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. Só para resumir, a cidade de Samaria estava cercada, o povo estava cometendo canibalismo, e o rei culpou Eliseu. Mas Eliseu profetizou que no outro dia, na porta de Samaria, haveria mudança. Aí chegou um capitão incrédulo. Sempre tem um incrédulo, né? Aquele que não acredita. O pregador está pregando, a pastora está pregando, o pastor está pregando. Não crê, né? Aí o capitão disse: olha, nem que Deus faça, abre a janela do céu, né? Aí o Eliseu disse: tu vai ver, seu incrédulo, mas tu não vai participar. Meu Deus! Sabe que janela é essa? A janela da providência. Quer ver que Deus tenha? Quer ver que Deus vai abrir janela da providência? O nosso Deus é o Deus da providência. Irmãos, eu vou perguntar uma coisa para os irmãos. No deserto tem shopping center, sim ou não? Tem supermercado Carrefour? É? Condor?
Como então, irmãos, eu penso, a menina judia, assim daqui, vocês viram que está grande a menina, né? É uma bênção de Deus. Está pesando 23 quilos e quanto? 400, 300. Grande. Cresce. As roupas dela, né? Tem que trocar de vez em quando. Eu penso, quanto tempo Israel ficou no deserto? 40. Eu penso, a menina judia, né? O vestidinho crescendo assim, mamãe, foi, está curto o vestido. Ah, não tem como, não tem, estou no deserto. Ela dormia. Eu não sei se lá no céu tem anjo costureiro. Só sei que no outro dia o vestido crescia. Porque nosso Deus é Deus de providência. Quem crê nisso? Eu penso, menino judeu, irmão, com a sandália, né? Com a sandália, todo gasto assim, né? Porque não tinha, está no deserto. Aí, papai, só tá aqui, ó, só pela graça aqui, mano, só pela graça, né? Ele dormia no outro dia, né? Não sei se tem anjo sapateiro no céu. No outro dia a sandália estava novinha. Deus de providência. Oh, nosso Deus abre porta onde não há porta, abre janela onde não há janela. Lá, aleluia, Deus. Lá estava Elias. Tem até alguns que dizem, né? Que no texto original não era corvo, era árabe. Que árabe, meu? Que árabe? Era corvo. Era Deus usando urubu. Era urubu, comedor de carniça. Mas naquele dia não comeu. Levou um bife e um pão para Elias comer, que estava na presença de Deus. E a ciência diz, irmãos, que o corvo é uma ave tão miserável que quando está com fome come até filhote. Mas aquele dia o urubu jejuou para alimentar o profeta, o servo de Deus. Sim, meu Deus. Esse é o Deus que você serve. Quem crê que Deus pode usar corvo? Aleluia, Deus. Eu sou das antigas, irmão, tenho 44 anos. E eu sou do tempo do disco de vinil. Quem pegou o disco de vinil aí? A pastora Léa pegou, mas o irmão ali. Eu gostava muito de ouvir testemunho antigo. Aquele disco que não tem mais, né? Hoje para achar, nem sei se acha mais. É? Acha, mas diz que acha. Tem, bom, né? Tem um aparelho também, é muito bom, muito bom. Aquele testemunho. Eu me lembro que minha mãe tinha, e eu escutava. Quem só ouviu, diga amém. Amém. Tinha uma irmã, que ela leu essa passagem do Elias, que o corvo levava pão e carne para Elias no Quirite. Quirite significa tornar do tamanho certo, porque às vezes nós achamos grande demais, e Deus tem que nos tornar do tamanho certo, porque grande só é Ele. Depois Deus nos leva para Sarepta. Sarepta é fornalha, o fogo nos purifica diante da presença de Deus. Escute isso. Aí a irmã leu ali que o Senhor, Tu és o Deus de Elias, Tu não mudou. O Senhor podia mandar um corvo, podia mandar uma chuva de pão. Isso era umas 4 horas da manhã, a serva de Deus era viúva, não tinha nada. E o crente pentecostal na prova, quando ele começa a orar, ela abriu a janelinha da casa dela simples, de madrugada, a grande pentecostal orando, mas você vai longe. A oração vai longe. Deus de Elias, o Senhor podia usar o corvo, podia usar, mandar pão do céu. Aí o nosso Deus, irmão, não chega atrasado nem adiantado, ele chega na hora certa. Aleluia, Deus. Quem chega atrasado é o capeta, é o homem. Deus chega na hora certa. Quem crê nisso? Aleluia, Deus. Aí dois jogos mais terríveis, né? 2 jogos de zombador. No meu tempo era discoteca, hoje não é mais, hoje é balada, coisa assim, né? Saindo, né? Bem, e vocês? Está escutando aí? É uma crente pentecostal. Eu acho que ela deveria dar a pastora Neia. Rapaz, tu viu? Ela está orando assim, aqui, Deus mandar uma chuva de pão. É doida. Só que nosso Deus é tremendo. Na esquina de uma padaria, 5 horas da manhã, o Manuel, seu padeiro, abrindo a padaria. Sabe aquele pãozinho francês quentinho? Quando morde faz crack no dente.
pegar uma peça dessa irmã, foram lá comprar um sacão de pão, mortandela. Eu não posso comer, eu não gosto, mas não posso comer. A Ju sabe disso. Aquela mortandela assim com toicinho, colesterol lá em cima. O Alexandre gosta de comer também. Aquele queijo, mussarela, né? Tem um prato, mas o mussarela é mais gostoso, que tem mais colesterol, né? Aí pegaram, você que não jantou, comeu bem para comer depois do culto. Bom, quem está gostando, diga amém. Amém. Aquela mortandela, aquele queijo, aquele pão, levado, não tinha muro na casa da irmã, a irmã orando, janela aberta, chegaram assim de mansinho, jogaram o pão, jogaram o queijo, jogaram a mortandela. Quando a irmã viu o pão, a mortandela, o queijo, quem já viu o crente cheio do Espírito Santo? Multiplica por 10, irmã. Oh Deus, poderoso Deus, delícia! E os rapazes vindo, ela pensa que foi Deus. Aí agora veio bom, agora se você não glorificar Deus agora, Deus não para bem da eternidade. Pode zombar, pode tirar sarro. Eu usei vocês da zombaria para abençoar minha serva, para abençoar minha serva. Esse é o Deus que você serve. Janela da providência. Quem crê que Deus tem janela da providência? Janela da providência. Quem pode adorar e glorificar o nome do Senhor? Eu sinto a presença de Deus. Estou pregando sobre 5 janelas maravilhosas que Deus abre. Terceira janela, em Reis ainda, vamos lá. Terceira janela, 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. Olha só que janela importante também que Deus abre. 2 Reis 13, 17. Quem achou, diga amém. Amém. E disse Eliseu: abre a janela para o oriente, e abriu. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Eliseu estava doente. Aí o rei chegou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Daí Eliseu disse: olha, Deus te dará vitória. Abre a janela, pega teu arco, tua flecha, atira. Cada flecha que você atirar, isso aqui também vai ser uma vitória. Ele atirou 3, e as 3 que atirou, 3 de livramento. Aleluia, Deus. Sabe que janela é essa? Janela do livramento. Tem livramento para a sua vida, tem livramento para a sua família, tem livramento para o seu casamento, tem livramento para a sua família. Janela do livramento. Irmãos, Satanás prepara um laço, mas Deus chega na frente e quebra o laço. O Tony Tito cantava, me ajuda aí, Alexandre, que você, Deus vai na frente quebrando, como é que é? Tudo, quebrando os laços, os muros. Era assim, né? E Deus cuida. É isso, irmãos. Deus vai na frente. O inimigo faz laço, mas Deus vai na frente quebrando laço. É esse o Deus que você serve. Deus abre janela de livramento. Irmãos, 1978. Escute, testemunho, quem crê que Deus é Deus do livramento. O casal, eles esperavam, eles tinham o sonho de ter um filho. A primeira criança deles morre. Toda mulher quer ter um filho, mas Deus concede uma segunda criança para eles. Eles moravam numa cidade próxima aqui a Joinville. E um dia, retornando para a cidade, fazendo tratamento, o motorista do ônibus dorme. E o ônibus garra uma ribanceira, um rapaz, o ônibus morre, isso em 78. A irmã é arremessada para fora do ônibus pela janela, mas Deus, a sua providência. Quem crê que Deus é Deus de providência? Uma rocha não deixa ela ser esmagada, ela fica presa. Mas o marido, machucado, consegue tirar ela e traz ela para o hospital de Piraberaba, isso em 78. Quando chega no hospital, fala para o médico: pelo amor de Deus, salve minha esposa e o neném que está no ventre dela. O médico diz: olha, salvar ela, quem sabe, mas a criança é impossível. O impacto foi muito grande.
de Deus abre janela de livramento. Aí um homem que era crente se lembrou que 3 semanas antes, um culto missionário, precisava um missionário de uma bicicleta no campo missionário, e ele faz um voto. Quem já fez voto com Deus? Aleluia, Deus. Importante o voto. Senhor, se tu salvar a minha esposa e meu filho, eu darei a bicicleta para o campo missionário. Daí Deus, lá na eternidade, disse: eu aceito, mas eu não quero só a bicicleta, eu quero. Isso aqui é tremendo, irmãos. Eu quero a criança para pregar a minha palavra. Aleluia, Deus. Deus salvou a mulher e salvou a criança. Hoje, em 2023, domingo à noite, sabe onde está essa criança? Pergunta: onde está a criança? Está aqui pregando. Aleluia, Deus. Quem pode glorificar? Esse é o Deus que você serve. Janela do livramento. Levante a sua mão. Deus tem janela. Deus abre janela. Janela do livramento. Deus abre janela. Janela do livramento. Quem pode glorificar e exaltar? Eu sinto a presença de Deus. Amaica, Pachuria, Batalha, Batalha, Vassovia. Mica, Wito, Pachuria, Racha. Mica, Pachuria, Vassovia. Anda, Vassovia, Vassovia. Quem pode ler o nome do Senhor? Mica, Pachuria, Vassovia. Mica, Pachuria, Vassovia. Mica, Pachuria, Suya, Vassovia. Yamakai, Turismo. Aí, Yamakato, Naharasu. Aí, Kaima, Turia, Narahasu. Ai, Trimiaçu, Yahasu. Meu Deus, é forte. É forte a presença de Deus aqui. 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 Ai, me leva sobre garcia, ai, me leva sobre garcia. Ei, a managatura, a garcia, a garcia. Diga para o seu irmão: Deus tem janela do livramento. Deus tem janela do livramento. Deus tem janela do livramento para a sua vida. Estou pregando sobre 5 janelas maravilhosas que Deus abre. Quarta janela, Gênesis 8:6. Gênesis 8:6. Gênesis 8:6. Gênesis 8:6. Olha só. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. O dilúvio destruiu tudo. Morreu aquela geração, acabou aquela terra, destruição total. Aí Noé abriu. Foi o corvo comedor de carniça, irmão. Não voltou. Aí foi a pomba. Primeiro o voo da pomba foi, não achou nada. Simboliza Deus Pai, através da dispensação da consciência, do governo humano, patriarcal e da lei, não encontrou lugar no coração dos homens. O segundo voo da pomba voltou com um galho de ramo nas suas garras, simboliza a vida de Deus Filho. Voltou com as marcas da cruz, do madeiro. E no terceiro voo, a pomba foi e não voltou, simboliza o Espírito Santo, que está com a igreja até o dia do arrebatamento. Quem pode glorificar a nossa glória? Agora, a janela da arca simboliza a janela da restauração. Porque depois da destruição, Deus restaurou a terra. Veio o arco-íris, veio nova terra, veio a esperança. O que você perdeu? O que foi destruído? O que perdeu tem restauração para a sua vida. 2023, eu quero dizer algo maravilhoso para você. 2023 vai ser o ano da restauração. Vai ser o ano da restituição para a sua vida. Deus vai abrir a janela da restauração para a sua vida. É interessante, como é que é o nome do servo de Deus?
José. Restauração e restituição são palavras parecidas, José, mas são duas coisas distintas. Obrigado. Restauração é algo que é quebrado. Por exemplo, isso aqui é algo bonito que foi quebrado e você restaura. E eu digo, poxa, nem parece que foi quebrado. Isso é restauração. E restituição, isso aqui foi roubado e você vai atrás e me devolve aquilo que foi roubado, entendeu? Deus tem para você restauração, aquilo que foi quebrado, Deus vai consertar. E restituição, aquilo que foi roubado, Deus vai te devolver. É para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus tem janela da restauração para a sua vida. Quem pode glorificar? Eu sinto a presença de Deus nesta noite de domingo. Quem pode exaltar o nome do Senhor? E para terminar, irmão, termino agora. Você sabe quais são as 4 janelas da salvação, janela da providência, janela do livramento, janela da restauração. E por último, aqui nós lemos em Daniel 6:10. Daniel 6:10. As janelas estavam abertas porque Daniel orava. A 5ª janela é a janela da oração. Sem oração não há vitória. Porque a oração, Alexandre, meu amigo, sério, Deus, meu amigo, a oração é a respiração da alma. A oração, serva de Deus, pega o nome da irmã, missionária Laura, serva de Deus. A oração é a lenha que alimenta o fogo. A oração é a mão que alcança as benevolências da parte de Deus e atrás para junto de nós. A oração é a ponte que liga o natural ao sobrenatural de Deus em nossas vidas. A oração é a respiração da alma. A oração é a chave que abre a porta dos mistérios de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. A janela da oração. Quem vai abrir a janela da oração? Aleluia. A janela da oração. Precisamos abrir a janela da oração para que Deus manifeste o seu poder em nossas vidas. Precisamos abrir a janela da oração para que Deus manifeste o seu poder em nossas vidas. Algum tempo atrás, com isso eu termino, quem está ouvindo? Amém. Eu estava pregando em uma igreja do outro lado, Zona Sul, né? Não digo do outro lado, Zona Sul. E a serva de Deus contou algo que me deixou impactado. Ela tinha uma única filha, serva de Deus. Aí às vezes alguém não vigia e mata com palavras os jovens. Porque hoje, irmão, é um privilégio o jovem estar na igreja, porque o mundo oferece muitas coisas. E quando eu vejo um jovem na igreja, o José, a Bruna, eu glorifico a Deus. Porque o mundo oferece muito. Muita coisa. E veio um obreiro que vigiou, matou essa menina que cantava uma benção. E ela desviou. E já veio as amizades do mundo, eu não quero mais ser crente, não. E foi, naquele tempo tinha aquela, agora fechou, né? Entrou Night Club, uma danceteria que tinha lá na Zona Sul. E ela disse, não quero mais saber. Aí a mãe disse, Deus tem um projeto na tua vida. Você está debaixo do meu joelho. Você está debaixo dos meus joelhos. Eu não vou parar de orar, porque Deus tem algo na tua vida. Aleluia. E ela foi, né? Num sábado para um domingo. Ela foi com seu namoradinho, com seus amigos, lá nessa danceteria que agora fechou. E ela estava lá. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. De repente ela olhou assim. Isso aqui só crente pentecostal crê nisso. Ela olhou assim, ela viu suas amigas, de repente ela viu o chifre das suas amigas. Ela olhou para o seu namorado, viu o chifre também. Sabe, eu não usei droga, eu não estou bêbada. De repente ela ouviu, mais do que aquele som da balada, ela ouviu uma voz, você quer ir para o inferno? E ela disse, não, então sai daí agora.
deixou namorado, deixou amigas, deixou tudo. Saiu da danceteria, foi para casa. Chegou às 3 horas da manhã. Quando ela chegou, se você não dá a adorar a Deus agora, quando ela chegou 3 horas da manhã, entrou na sala. Sabe o que ela viu na sala? Sua mãe de joelhos dobrados. Salva minha filha, salva minha filha. Sua mãe estava orando, sua mãe estava orando, sua mãe estava orando por ela, porque há poder na oração, há poder na oração. Quando abrimos a janela da oração, Deus manifesta o seu poder. Quando Satanás apareceu para mim eu já contei aqui esse testemunho, não sei. Quando o diabo apareceu para mim na minha adolescência e queria que eu fosse um cavalo, que fosse um vaso nas suas mãos, ele disse: eu não posso tocar em você. E eu respondi: por quê? Ele falou: por causa da oração de tua mãe. É muro de fogo ao teu redor. É por isso que estou aqui. É a oração. O motivo de estar aqui é a oração. A oração é poderosa, irmãos. É muro de fogo ao nosso redor. Oh, a janela da oração está aberta aí. A janela da oração está aberta aí. A janela da oração está aberta aí. Lamai, Kabashuri, Amanassi, Garai, Mimika, Bassou, Ganassia. 5 janelas maravilhosas que precisamos abrir: janela da salvação, janela da providência, janela do livramento, janela da restauração e janela da oração. Quem vai abrir? Deus vai abrir essas janelas. Deus vai abrir essas janelas. Ai, Kabashai, Berega, Mika, Talabassou, Berega. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Levante as suas mãos. Eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus falou. Faz assim com a mão. E vai, Tchanamanasso, Benenasso. Calma na cama, tu malvaço. Tira a manda gaba. Tu lhe ligava gaba. Assim digo eu. A minha igreja nesta noite. O inimigo tem trabalhado furiosamente, terrivelmente, como nunca, porque ele sabe que a última hora que se aproxima e muitos estão adormecidos. Mas eu digo nesta noite: fechai as brechas. Tudo aquilo, todo embaraço, tudo aquilo que não me agrada, tudo aquilo que atrapalha a operação do meu espírito, seja tirado, para que eu possa operar, para que eu possa manifestar o meu poder e a minha unção. Assim digo eu, o Senhor dos Exércitos. Levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora. Adore. Como é que a sua barraça?